Amém? Vocês trouxeram a Bíblia? Trouxeram? Então abra comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6. Eu não vou demorar, mas quero compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite de hoje. Juízes, capítulo de número 6. Depois meu amigo do teclado vai me ajudar. Pode ir no banheiro, tomar água, mas me ajuda depois que nós não vamos demorar, tá? Juízes, capítulo de número 6, a hora que encontrar, diga: eu vou morar no céu. Enquanto não achou, diga: é claro que eu vou também. Eu vou te esperar um pouquinho, tu achar. Juízes, capítulo de número 6, o versículo é de número 11. Nós vamos ler o versículo de número 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo em um tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Fecha os seus olhos aí no teu lugar, Pai. Esta é a tua palavra. Ô meu amigo Espírito Santo, esta casa é tua, este lugar é do Senhor. E assim como o Senhor já tem falado conosco aqui desde a abertura deste culto, continua falando conosco nesta noite de hoje. Não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Continua falando conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no poderoso nome de Jesus e a igreja de Cristo. Diga amém. Amém. Queridos, redobre a atenção. O cenário do capítulo de número 6, aqui de Juízes, é uma palavra prática, uma palavra para você aplicar para a sua semana, para o seu todo o próximo mês, para aplicar na vida. Eu quero que você repita isso, e nosso pastor fala muito isso, a repetição ela é pedagógica. Quanto mais você repete, a possibilidade de aprender e colocar em prática aumenta. Diga assim, ó: da dor, sangue e fogo, misericórdia, Jesus. Diga assim, ó: da dor, isso, ao propósito. Da dor ao propósito. Diga: é no lugar da dor que o meu Deus revela os seus propósitos. É isso que nós enxergamos aqui no capítulo de número 6. O cenário é o povo de Israel vivendo debaixo da opressão dos midianitas. O texto diz que eles plantavam, os inimigos vinham e destruíam tudo. Era um tempo de escassez, de humilhação, era um tempo de medo. Se você continuar fazendo essa leitura, vai perceber que na sequência aparece Gideão. Um homem até então comum, mas ele está escondido no lagar, malhando o trigo para livrar o alimento dos midianitas, dos seus inimigos. Redobre a tua atenção. Vale lembrar, eu sei que é um texto, uma história um tanto quanto conhecida, mas vale lembrar que o lagar, ele não era o lugar apropriado, o lugar certo para malhar trigo. O lagar, ele era o lugar de prensar uvas. O trigo era malhado em lugares abertos, onde o vento podia separar o grão da palha. Então percebe que Gideão estava em um lugar de improviso. Sim, o lugar era apertado, era um lugar de dor. Gideão, ele estava escondido. Era um tempo de escassez, de humilhação, de medo, mas também o lugar é de improviso, era um ambiente improvisado. Repita isso só para você não esquecer. Diga: o cenário pode não ser o melhor, pode ser apertado, pode ser de humilhação, pode ser de dor, pode ser de medo, mas o que eu não posso me esquecer é um improviso. Diga: não é para sempre. Érica, por que você está dizendo isso? Malhar trigo no lagar mostra medo. Malhar trigo no lagar mostra escassez, mostra impotência. Por que medo, Érica? Gideão, ele não podia se expor, ele estava se escondendo dos seus inimigos. Malhar trigo no lagar mostra escassez, porque ele tentava salvar o pouco que restava.
Impotência, porque o lagar não era o lugar, o ambiente apropriado, mas era tudo o que ele tinha para aquele momento. Não era o ambiente adequado, mas era o que tinha. Conhece alguém que tem essa frase? Alguns lugares têm esse ditado e falam isso. É o que tem para hoje? Era mais ou menos isso que Gideão estava vivendo. Não era o ambiente que ele queria estar, mas era o que tinha para aquele momento. Só que percebe que na nossa fala, na nossa linguagem em São Paulo mesmo, quando as pessoas falam, pastor Jarmuth, é o que tem para hoje, fala a pastora Débora até com ar assim de, tipo, é só isso? Eu me lembro que nessa semana eu estava com uma pessoa que disse assim, minha filha nessa semana falou, mãe, só tem arroz e feijão? Aí ela falou assim, é o que tem para hoje. Então você entende o teor da palavra, da frase? Quando alguém fala é o que tem para hoje, é isso que tem para agora, até fala com ar de desvalorização. Mas o que me chamou a atenção aqui, enquanto eu li esse texto e escrevi algumas coisas, é que foi exatamente ali, foi exatamente naquele lugar de dor e de opressão que Deus se manifesta e revela o propósito dele na vida de Gideão. Érica, melhora isso para mim, vou melhorar. É no que tem para hoje que Deus se manifesta e revela o propósito desse processo que você está enfrentando. O cenário pode não ser o melhor, pode não ser o que você projetou, o que você planejou, mas o que o céu está dizendo é, eu vou me revelar nesse processo. Érica, por que você diz isso com tanta propriedade? Porque quantas vezes passamos por lagares na nossa vida, lugares de traumas, de dores, apertados, lugares de aperto, lugares de medo, de impotência, de insegurança. Mas o que me chama atenção é o que aconteceu na vida de Gideão. O lugar poderia ser de crise, mas é exatamente nesse lugar, justamente aí, que Deus se encontra com ele. E na nossa vida não é diferente. Quando passamos por alguns lagares na vida, o céu nos lembra nessa noite de hoje que é exatamente aí que o Pai se encontra conosco. Isso nos ensina algo poderoso. Qual é a lição, Érica? Muitas vezes Deus nos encontra justamente onde estamos feridos, onde estamos acuados, escondidos, sem perspectiva. É aí que Deus nos encontra. É aí que Ele tem um encontro poderoso conosco. E esse encontro de Deus com Gideão, ele tem propósitos. A pergunta para essa noite é: qual é o lagar que você tem vivido, que você tem se encontrado? Érico, o que você está dizendo? Vou melhorar. Qual é o lugar de dor, de aperto, de medo, de insegurança que você tem se encontrado? Qual é o lugar desconfortável? Qual é o cenário de desconforto que você tem vivido? O céu nos reuniu nesse culto de celebração para nos dizer: independente do lagar, do lugar de aperto, de medo, de insegurança, de dor, é exatamente aí que o céu vai se revelar. Deus vai revelar qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Não importa o cenário, Ele vai revelar o propósito. Quais são os propósitos desse encontro, Érica? Eu poderia aqui falar de tantos propósitos dentro desse texto, dentro dessa história, mas pelo menos 2 propósitos do encontro do anjo do Senhor de Deus com Gideão. O primeiro propósito é um encontro que muda a identidade. Érica, por quê? Lê depois com calma lá na tua casa, porque é no lagar, é no lugar do desconforto, que o anjo do Senhor aparece para ele e diz a ele: o Senhor é contigo, homem valente. Algumas versões está dizendo: o Senhor é contigo, homem poderoso. Outras está dizendo: o Senhor é contigo, homem valente e poderoso. Gideão se via como valente, como poderoso? Não. A Bíblia diz que Gideão se via como o menor da sua casa. Gideão se via como o menor da tribo de Israel. Ele não se via como valente, ele não se via como poderoso. Sabe qual é a verdade aqui? Gideão não sabia de verdade quem ele era em Deus. Érica, por que você diz isso com tanta propriedade? Lê depois com calma na tua casa, Juízes capítulo de número 6, versículo de número 12. O anjo do Senhor está aparecendo e revelando a identidade de Gideão, que nem ele sabia.
Ele não sabia quem ele era em Deus. Então o primeiro propósito desse encontro é um encontro que muda a identidade. Por quê? Porque Gideão está se sentindo o menor, o pequeno, o improvável. Mas Deus não está chamando Gideão pela forma que ele se via, era a forma que Deus o via ser. Vou repetir, Deus não está chamando Gideão pela forma que ele se via. Gideão está se vendo como pequeno, Gideão está se vendo como limitado, Gideão está se vendo como improvável. Mas Deus está olhando e dizendo: o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, homem poderoso. Deus não olha Gideão como o próprio Gideão está se vendo. Deus não está chamando Gideão pela sua condição, mas é pelo propósito de Deus na vida dele. Érica, o que você está dizendo? Esse encontro trouxe nova identidade para Gideão, de medroso para valente. Nova identidade. Esse encontro, ele traz a revelação do propósito. Gideão não ficaria mais escondido, mas ele seria revelado, levantado como juiz e libertador. Érica, o que é isso? Enquanto eu escrevi isso daqui, pastor Jarmuth, meu coração queimava, porque o céu queimava isso ao meu coração. Entende, Érica, o propósito da dor? Porque para sair do anonimato dói. Gideão não ficaria mais escondido. Quando o anjo do Senhor aparece e diz a ele: o Senhor é contigo, homem valente, homem poderoso, ele não ficaria mais escondido, mas ele seria levantado como um juiz e libertador. Érica, o que você está dizendo? Normalmente, conforto não revela propósito. Érica, o que você está dizendo? Meu coração queimava enquanto escrevia isso. O lugar da dor se transformou no lugar da revelação. Érica, por que o lugar da dor se transforma no lugar da revelação? Porque primeiro Deus revela a sua identidade, para depois revelar a tua missão. Vou repetir. Primeiro Deus revela a tua identidade. Falamos isso lá no retiro com as mulheres. Primeiro você precisa saber quem você é. Primeiro você precisa saber a revelação de Deus na tua vida, da sua identidade em Deus. Quem você é, para que Deus te chamou, qual é o propósito dele na tua vida, onde é que ele vai te levar. Primeiro você precisa saber quem você é, porque depois que você sabe quem é, você não fica mais na estação da Coitadolândia. Tem essa estação aqui, Curitiba não tem. São Paulo tem, Bresser, metrô Bresser, tem lá na 25 de março, Ladeira Porto Geral, mas tem a da Coitadolândia. Não, São Paulo não tem. Eu não sei que estado que tem não, melhor não falar não. Qual é o estado? A estação da Coitadolândia, Érica. Ó vida, ó céu, ninguém me ama, ninguém me quer, não gosta de mim, não falou comigo, não me deu Pai Senhor, não me colocou na programação. Você viu lá? Não falou comigo. Você viu lá? Só ela que fala, só ele que vê. É só... Enquanto você não sabe quem você é em Deus, você fica apegado a coisinhas, a negocinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas quando você sabe quem você é, você entende o que é que Deus tem para você, qual é a promessa que Ele fez para você e aonde é que Ele vai levar você. Você esquece o outro, porque você sabe o que Deus tem para você. Então primeiro Ele revela a tua identidade, para depois revelar a tua missão. Érica, por que você diz isso com tanta propriedade? Porque você pode se sentir pequeno, incapaz, você pode se sentir um improvável. E é até bom mesmo que você entenda que não é nada na força do seu braço. Quando Deus nos olha e Deus nos chama, não é nada sobre nós. Eu digo isso sempre, pastor Jarmuth. Se Deus tirar o que há dele em mim, não sobra mais nada, porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada e eu nem quero ser nada, mas é com Ele que eu sou mais do que vencedora. É no nome dEle que eu posso todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Então você pode se sentir pequeno, limitado, incapaz, inseguro, mas eu preciso dizer algo, uma palavra ao teu coração. Deus
Deus não te chama pelo teu momento, Deus não te chama pelo cenário que você pode estar vivendo hoje, Deus não te chama pelas suas condições. Tem gente que, se fosse olhar o cenário, tem gente que, se fosse olhar as condições, nem aqui estaria hoje. Mas Deus, quando Ele te olhou, Ele não te chamou pelas suas falhas, Ele não te chamou pelo teu passado. Ele te chama pelo quê, Érica? Ele me chama pelo propósito dEle na minha vida. Ainda que você se sinta limitado, ainda que você se sinta incapaz, Ele não te vê como o homem vê. Deus vai fortalecer a identidade de pessoas nesse culto de celebração. O céu nos reuniu aqui para dizer: vou fortalecer a sua identidade. Sabe como que você vai viver? Pelo que Deus pensa sobre você. Você vai viver pela forma que Deus te vê. É pelo que Deus falou e falará ainda sobre você. Não é sobre o homem, não é sobre o que alguém disse. Deus não te chama e Ele não te vê, Ele não revela algo sobre você avaliando o seu estado atual, mas é o que Ele já projetou para a tua vida. Sabe por que muitas pessoas não vivem o propósito de Deus? Porque não tem sua identidade nele. Sabe por que o propósito ainda não se cumpriu na vida de alguém? Porque você fica apegado à ótica humana e não aquilo que Deus vê, falou ou pensa sobre você. E eu preciso que você guarde algo no seu coração: Deus não te vê como o homem vê. Sabe quando que você vai viver melhor? Ainda falando sobre a sua identidade em Deus, quando você souber separar, diferenciar o que é moral do que é reputação. Tem gente ainda que não viveu o propósito porque está apegada à reputação. Érica, o que você está dizendo? Se apegue à sua moral, porque moral é o seu caráter, moral é aquilo que de fato você é, moral são seus valores, seu princípio, moral é de fato o seu caráter, moral são os fatos da tua vida. E reputação, Érica? Reputação é o que o outro pensa, reputação é o que o outro vê, reputação é o que o outro fala. E você não pode levar a sua vida baseada em reputação. Érica, por quê? Porque se tratando de reputação, nem Jesus escapou, quem dirá eu e você. Érica, tem Bíblia para o que você está falando? Tem um dia que tem um povo aqui, gritando Hosana, Hosana maravilhoso, Ele é top, curou, ressuscitou, maravilhoso. E aí, Érica, esse mesmo povo depois estava gritando o quê? Crucifica. A mesma multidão que grita Hosana, grita crucifica, mudou de lado, mudou de opinião, pensou diferente. Isso alterou o propósito do pai na vida do filho? Não. Alguém gritando Hosana ou gritando crucifica, o propósito se cumpre. O céu nos traz nessa noite para se lembrar. Alguém falando bem ou mal, te caluniando ou difamando, o propósito de Deus se cumpre na tua vida. Se é para preservar, preserve a tua moral, preserve o teu caráter, preserve os teus valores, preserve os seus princípios aliados à palavra de Deus. Porque, Érica, se alguém tiver que falar de você, vai ter que mentir. E se tiver que mentir, não é mais sobre você, é eles com Deus. Se tiver que mentir sobre você, não é mais sobre você. Érica, o que você está dizendo? Viva pelo que Deus fala sobre você. Eu vou dizer novamente, porque isso não é jargão, eu estou falando da palavra. Você é o que a Bíblia diz que você é. Vocês sabem que eu gosto da Bíblia. Cadê a Bíblia de vocês? Cadê a palavra? Vocês vieram armados para esse culto? Vocês vieram com a palavra de Deus? Então levanta ela para o alto, porque quem é alicerçado nessa palavra não vive do que o homem pensa ou fala sobre você. Você vive pelo que a palavra diz. Então grita aí no teu lugar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em Cristo eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece. A Bíblia é tudo. Quem tem uma palavra tem tudo. Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia é o nosso manual de instrução diária. Quem tem a palavra e pratica a palavra tem tudo na vida, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Viva pelo que Deus fala sobre você. O
Érica, o que você está dizendo? Eu vou correr. O inimigo, ele usa a dor para tentar destruir a nossa identidade. Mas o que me chama a atenção é que Deus usa a mesma dor. Para quê? Para revelar o propósito dele na nossa vida. O inimigo usa uma dor para tentar te destruir, mexer com você. Aí Deus vai lá e não muda o cenário não. Ele pega a mesma dor, só que ele transforma na revelação do propósito. Descansa teu coração, porque é exatamente nesse cenário que o Senhor só vai transformar. O inimigo queria causar destruição da identidade. Aí Deus pega o mesmo cenário e fala assim: eu revelo o meu propósito na tua vida. Primeiro propósito desse encontro é um encontro que muda a identidade. Segundo propósito do encontro é um encontro que revela o chamado. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 14. Depois de afirmar a sua identidade: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem poderoso. Aí ele vem e entrega o chamado: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Oh, Érica, o que você está dizendo? O que para Gideão era um esconderijo, para Deus era um ponto de partida. O que para Gideão era medo, o que para Gideão era inseguro, era uma escassez, era uma insegurança, o que para Gideão era uma insignificância, para Deus era um libertador em formação. O que para Gideão era medo, para Deus era força. Érica, por que você diz isso com tanta propriedade? Eu preciso liberar uma palavra ao coração de alguém. Onde você só vê fraqueza, Deus te trouxe nessa noite para dizer: eu vejo potencial, eu vejo força. Aonde você na ótica humana só vê escassez, Deus vê multiplicação. Aonde você só vê dor, Deus ele vê propósitos. Aonde você, com a sua limitação, só consegue enxergar um lagar de medo, Deus enxerga um altar de chamado. É o lugar da dor que se transforma no lugar da revelação. Érica, o que você está dizendo? O propósito de Deus sempre nasce em lugares improváveis. Eu vou repetir: os propósitos de Deus não nascem no conforto. Dificilmente você vai ver propósitos sendo liberados, sendo revelados no conforto. Normalmente o pastor Jarmuth e a pastora Débora, é na dor, é naquele desconforto, é naquela insegurança, é naquela coisa toda. Aqui por detrás daquilo tem a revelação de um propósito de Deus na nossa vida, que na hora nós não entendemos, mas depois tudo começa a fazer sentido. Tem um destino traçado nessa dor, nessa adversidade. Érica, o que você está dizendo? O propósito de Deus sempre nasce em lugares improváveis. Mas é exatamente aí onde você só vê dor que Deus está enxergando um destino. Alguém até olhou e disse assim: eu quero ver ele sair dessa agora. Alguém olhou e falou assim: ali parece ser aquele lugar que ele está ali agora, não sai dali mais não. Aí Deus está olhando. Para alguém é só dor, até para você. Você vê o lugar de escassez. Eu estou dizendo, é um ponto de partida para um destino que eu já tracei para você. Érica, por que você diz isso com tanta propriedade? Aqui nós aprendemos algumas lições com essa história de Gideão. Eu falo isso para você e a gente ora juntos. Quais são as lições que aprendemos aqui? Primeiro, pastor Jarmuth, isso é um sentimento do meu coração, é algo que o Senhor colocou no meu coração. Dentre algumas lições que eu escrevi, o Espírito Santo falou muito comigo sobre o zelo de Gideão, o cuidado de Gideão. Zelo, cuidado, instinto de proteção. Ah, por comida? Não. Porque quando ele está tentando livrar o pouco que restava, quando ele está ali tentando, está protegendo, não era que se os inimigos viessem e destruísse tudo, amanhã tinha mais. Era mais um tempo de fome.
Então ele está tentando proteger o pouco que restava. Ele está pensando o que na sua família, ele está pensando no povo, ele está pensando na sua casa. E eu vejo Deus olhando esse instinto de proteção e de zelo, que era o que mais importava para Gideão naquele momento: proteger o alimento para cuidar da tua família, para cuidar da tua casa, para cuidar do teu povo. A princípio parece ser coisa pequena, parece ser algo pequeno, mas é esse instinto de proteção e de zelo, de cuidado por sua casa, pelo seu povo, que para mim também chama a atenção de Deus. Eu imagino Deus olhando e dizendo: é o menor da casa, é o improvável, mas olha a preocupação dele em cuidar do que mais importa para ele: sua família, seu povo, sua casa. Eu imagino Deus olhando e dizendo: se ele cuida da sua família, dos seus, eu posso confiar a ele uma nação. Porque chamado e missão começa de dentro para fora. Primeiro eu cuido de mim, do que é meu, da minha casa, da minha família, para depois eu cuidar do outro, para depois eu cuidar de alguém. Quando Deus me vê zelando pela minha casa, aí sim Ele pode me confiar a casa do outro. Quando você cuida da tua família. Porque tem pessoas que querem ter chamado, querem ter ministério, querem ter uma coisa toda, mas ela não está conseguindo dar conta nem no dela. Ela não cuida do dela. Ela despreza. Eu não estou falando de luta, de processo, de nada não. É porque não dá atenção mesmo àquilo que Deus confiou a ela. E Deus está dizendo: cuidar do pouco é com você, a extensão é comigo. Confiar o chamado é com Deus, mas cuidar daquilo que Ele já colocou na tua mão é com você. A primeira lição é o instinto de zelo e de cuidado de Gideão. Segundo, Deus se revela em meio à dor. Sim, gente. Eu não sei de onde tiraram isso, que toda luta, todo o processo, ai, nossa, será que fez alguma coisa? Não, está pecando, então, fez o quê? Não sei de onde associaram que processo, que luta tem a ver com o pecado toda vez, gente, calma aí. Sim, Deus se revela em meio à dor. Tem processo que é para revelação do propósito. Tem momento que você não vai entender. Eu não sei onde Deus me quer, que Deus vai colocar, que Deus vai te apertar, vai preparar um negócio assim, aquelas coisinhas bacanas que só Deus sabe colocar, que é só Ele que entende também. Tem gente vivendo umas coisinhas bacanas de Deus. É só para Ele revelar o propósito dele na tua vida, o chamado que Ele tem para você. Então Deus se revela em meio à dor. Não espere estar perfeito ou em um lugar ideal para ter um encontro com Ele, não. Por quê, Érica? Porque Ele te vê além das suas limitações. Deus te vê além das suas limitações. A terceira lição: Deus nos chama pela identidade do céu. Ele te vê. Não é da forma que até mesmo você está se enxergando. Não. Ele não te vê como o homem te vê. Você é reconhecido pela sua identidade do céu. Ele vê em nós algo maior do que conseguimos enxergar. A forma que você se vê aqui hoje na terra, a forma que você se sente, não altera o propósito de Deus na tua vida. Não altera o que o céu já revelou para você. Érica, o que você está dizendo? Gideão está dizendo: eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da tribo, eu sou o pequeno, eu sou improvável. Olha o lugar que eu estou, o lugar é de medo, é de escassez, é de insegurança. Eu não posso me expor. Mas Deus não está olhando ele como ele está se vendo. Deus te chama pela identidade do céu. A quarta lição: Deus transforma lagar em ponto de partida. Érico, o que é isso? Deus transforma o cenário de dor, de insegurança, de escassez em ponto de partida. O que era medo, o que era chamado apenas de um lugar de medo, de insegurança, Deus está colocando como um lugar de chamada e de transformação. Eu não sei qual é o lugar. De repente pode ser sua família em crise. Pode ser um estado de saúde físico, sim. Também mental, também emocional. Eu não sei. Pode ser uma crise financeira. Eu não sei qual é o lugar. O que eu sei é que o Espírito Santo trouxe alguém nessa noite para dizer: independente do cenário, eu vou revelar qual é o propósito que eu tenho para você. Deus vai revelar o propósito dele na tua vida. Não pense que perdeu, que acabou. Deus está forjando o teu caráter e alinhando a sua estrutura. No tempo certo ele vai revelar. Alguém olhou para o céu e disse: Senhor, não estou entendendo nada. Ele te traz nesse culto para dizer: aquieta teu coração, porque é no tempo certo. Não tem nada perdido, não tem nada acabado. É no tempo certo que eu vou revelar qual é o propósito que eu tenho para você. Acredite, abra o teu coração e guarde isso. É nesse lugar de adversidade que Deus vai revelar o propósito.
Érica, o que você está dizendo? A quinta lição para a gente poder finalizar: Deus transforma medo em coragem. Eu já falei tanto sobre medo, mas eu sempre gosto de falar, porque sempre tem mais para falar. E nós precisamos ter cuidado. Érica, por que você fala do medo? Porque precisamos ter cuidado, porque o inimigo sempre vai tentar nos prender no medo, para que o propósito não se cumpra na nossa vida. Você já deve ter me escutado falar, já me ouviu dizendo que eu tive que vencer. Não falava com ninguém, não falava em público, nem para 3 pessoas. Mas Deus usou aquilo que o inimigo usou para me reprovar. Ele usou o mesmo cenário para me fazer avançar. E eu sou prova viva disso. Quando você enfrenta, você vive o propósito, a promessa se cumpre. Cuidado para o inimigo não lhe prender no medo, na insegurança. Gideão estava com medo, acuado, mas direcionado pela palavra. O Senhor é contigo, homem valente e poderoso, vai nesta tua força e livrarás a Israel nas mãos dos midianitas. Gideão domina o medo, enfrenta e vence os midianitas. Érico, o que você está dizendo? Abra seu coração e guarda, porque eu estou liberando essa palavra. O Deus que chama e promete é o mesmo Deus que sustenta. Ele não te colocaria na frente de uma batalha para te deixar sozinho e te fazer perder, te fazer recuar. Oh, Érica, o que você está dizendo? O céu trouxe alguém nessa noite para dizer: você não está entendendo o cenário que está acontecendo, mas o mesmo Deus que chama e promete é o mesmo Deus que sustenta. Érica, o que você está dizendo? Quantas coisas você tem deixado de viver por causa do medo? Quantas promessas ainda não foram cumpridas por causa da insegurança, dos excessos de temores? Mas o céu te trouxe nesse culto para dizer: coloque a tua fé em ação. O Senhor vai renovar, o Senhor vai ativar a tua fé como uma ferramenta para poder vencer o medo, para enfrentar o medo. Todas as vezes que você estiver debaixo de uma palavra, direcionado por Deus, Senhor, como é que vai ser? Olha o cenário como é que está. O céu te traz nessa noite e a pergunta é: você caminha debaixo de uma palavra? Você caminha debaixo de um direcionamento? Se você caminha debaixo de uma palavra, de um direcionamento, de algo, de um propósito de Deus sobre a tua vida, não tem como dar errado. O Deus que chama, o Deus que faz a promessa, Ele te sustenta, Ele cuida de você. Aquieta teu coração, não vai dar errado, porque você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma palavra. Aleluia, aleluia. Érica, o que você está dizendo? Quantas coisas você já deixou de conquistar? Eu me lembro que a partir do medo, do momento em que eu enfrentei o medo, promessas começaram a se cumprir na minha vida. Ah, Érica, isso é palavra de autoajuda? Isso é psicologia positiva? Não, é Bíblia, é palavra de Deus. Na segunda carta de Timóteo 1:7, Deus não nos deu espírito de medo, Ele não nos deu espírito de temor, mas é de coragem, é de ousadia. Quem está dizendo é o próprio Deus para você. Ele não te deu espírito de medo. O que está faltando, Érica? Talvez você colocar em prática o Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor precisa confiar. Percebe que Deus está falando sobre confiança lá no Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer, Ele fará. Mas você precisa entregar e confiar. Quando você confia, quando você entrega, quando você descansa seu coração e entrega para Ele, quando você acredita que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele começa a fazer, Ele começa a mudar o cenário, Ele começa a operar milagres. Érica, o que você está dizendo? Ouse com a sua fé e o milagre vai acontecer. Eu estou concluindo essa palavra. Eu estou concluindo, mas eu quero que você guarde isso no seu coração. Gideão, ele entra no lagar como alguém amedrontado, escondido, sem esperança, mas ele sai dali como um homem, vencedor.
ele entra acuado, amedrontado, mas ele sai como um homem marcado pelo propósito de Deus. Ele sai um homem marcado pela chamada de Deus, pelo chamado em sua vida. Érica, o que você está dizendo? O lagar não foi o fim, mas foi o começo de uma grande missão. Entende agora a dor? Érica, o que o lagar representa? Lugar apertado, inseguro, de escassez, de insegurança, de medo. Mas é exatamente nesse lugar que talvez até para Gideão seria o fim, para Deus foi o início de uma nova missão, de uma grande missão, de uma nova história. O lagar não foi derrota. Eu sei que a gente tem medo quando as coisas saem do nosso controle, quando começa a vir às vezes até na contramão daquilo que Deus falou sobre nós. É normal, é natural, está tudo bem. Você não é um ET, nós somos seres humanos. Quando as coisas saem do nosso controle, a gente já tende a ficar inseguro. Mas o que o céu está dizendo é: o lagar não foi o lugar de derrota, mas o lugar onde o propósito de Deus foi revelado. Alguém entende o que o Espírito Santo está dizendo? Talvez você esteja em um lagar hoje, mas creia, é no lugar da sua dor que Deus está pronto para revelar e transformar a tua história. O que você pode estar chamando de esconderijo, de fuga, Deus chama hoje de ponto de partida. O que você de repente só entende como dor, Deus olha como propósito. Talvez você não está entendendo nada, mas Deus vai revelar o propósito desse processo que você está vivendo. Enquanto eu escrevia isso, meu coração queimava. O que Gideão só via como um lugar de fracasso, Deus olhou e falou: é a partir daqui que o propósito começa a se cumprir na tua vida. Da dor ao propósito. Érica, o que você está dizendo? A verdade é que normalmente Deus não te encontra no lugar perfeito. Onde é que Deus me encontra, Érica? No lugar ideal. Por que isso? Porque para Deus mais vale a sua transformação do que o seu conforto. Por isso Ele não te encontra no lugar perfeito, mas no lugar ideal. É no lugar dessa dor. É exatamente nesse cenário que Deus vai revelar e vai transformar o seu futuro, a sua história. Alguém pode ter olhado e falado: ah, Érica, meu futuro, foram tantas palavras negativas liberadas sobre mim, falaram tanta coisa pesada sobre mim. Eu sempre prefiro ficar com a palavra de Deus. Jeremias 29, foi Deus quem disse: bem sei eu, disse o Senhor, os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de paz. Deus não tem história de derrota para ninguém. Deus não tem história de tragédia para ninguém. Os pensamentos dele ao seu respeito são pensamentos de paz. Érico, o que é isso? O lagar não foi o fim, mas o ponto de partida para uma nova história. Talvez o seu lagar de dor é de dor. O lugar, o ambiente, seja exatamente como o lagar, apertado, inseguro. Te causou medo, te causou insegurança. Talvez você veio para esse culto nessa noite e disse assim: Senhor, eu preciso ouvir a tua palavra. Eu estou com medo, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer. Eu não sei que passo dar. Senhor, o que é que eu faço? É exatamente nesse cenário que Deus vai revelar quem você é e para o que você nasceu. Talvez você não entende o momento, você não está entendendo o porquê, mas Deus usa exatamente esse lugar de desconforto para mostrar de fato qual é o lugar que Ele quer que você esteja. Meu coração está queimando porque o Espírito Santo está conversando particular com alguém, respondendo a oração de alguém. Senhor, qual é o propósito? Alguém perguntou: Senhor, qual é o propósito disso? Ele me traz lá de Guarulhos, São Paulo, para dizer a você, para revelar quem você é e para que eu te chamei. Qual é o lugar exato que eu quero que você esteja? Érica, o que você está dizendo é aonde o inimigo acha, pensa que é o fim. Ele te traz nessa noite para dizer: é o início de uma nova história. É o início de grandes vitórias.
Eric, isso é palavra de autoajuda? Não, estou falando e continuo na Bíblia, na palavra de Deus. Quando o inimigo tenta dizer que é o fim, para Deus é o início de uma nova história.